Olha só, começando a mensagem que Deus, eu estava ali, estava falando comigo. Você, quando recebe uma bênção de Deus, você agradece ou você não agradece? Glória a Deus. Agradece. Vou ser mais claro. Quando você recebe uma bênção tão grande que você pediu, que você desejava, almejava, e Deus dá, você agradece em público ou você nem agradece, nem lembra de agradecer? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque Jesus vai contar uma história que ele abençoa 10 pessoas. Eu estava ali ouvindo os irmãos falarem e, por coincidência, eu estava contando quantos tinham na igreja. E aí tinha quantas pessoas? Tem quantas pessoas aqui? 10. Tem 10 pessoas, pode contar. E aí é interessante porque eu lembrava dessa mensagem justamente por isso. Porque é uma das coisas que eu sempre gostei, o que eu mais pregava, que eu sempre falava quando tinha oportunidade sobre gratidão. E aí Jesus abençoa 10 pessoas. Aí quantos vão voltar para agradecer a Deus em público? Apenas uma. Veja a questão da ingratidão e a questão da gratidão. Então nós precisamos ser gratos. E aí a palavra de Deus vai falar conosco no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 17. Do verso 11. É uma história bem curtinha e conhecida, né, dos irmãos. Livro de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Já vou ler para o tempo. Diz assim, ó. E aconteceu que indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos ou os curados? E onde estão os 9? E houve quem voltasse para dar glória a Deus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa é a história de 10 homens que Jesus abençoa, mas só um volta para agradecer, não é assim? E é interessante, para a gente poder entender essa mensagem, se a gente continuar lendo, a gente lê o livro de Lucas, capítulo 17, mas aí tem o capítulo 18, vai continuar contando a história, vai contar a história do 19, Zaqueu, o 20, do batismo de João, e aí vai continuar. Só que Jesus ele não volta mais para Samaria. Foi a última vez que Jesus passou por esse lugar. Se você continuar lendo a história, você vai perceber por quê que foi a última vez que Jesus passou nesse lugar. No capítulo 22 de Lucas, a partir do verso 47, você vai ver que Jesus ele vai ser preso. Preso para quê? Para ser morto e crucificado. Então veja, por que isso é interessante, esse detalhe? Porque foi a última vez que aqueles homens tiveram de pedir algo a Jesus fisicamente, naquele lugar. Por quê? Jesus não ia mais passar por ali. Então, é interessante por qual motivo? Porque os homens, eles não
sabiam que era a última vez que Jesus passava por ali. Então, eu e você, da mesma forma, não sabemos quando vai ser, né, o nosso último dia aqui na Terra. Então nós temos que fazer o nosso melhor, temos que pedir hoje, temos que clamar hoje, temos que dizer a quem amamos hoje, não é amanhã, não é depois, porque se eu deixo para fazer as coisas para depois, eu posso não ter mais a oportunidade de fazer. E aqueles homens, eles não sabiam que era a última vez que eles tinham de pedir a Jesus. Então, é interessante essa história, mas é mais interessante, que eu gosto mais dessa história, para a gente poder entender por que só um volta e por que disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né? Porque a Bíblia vai contar no livro de Levítico a respeito da lei mosaica, falando sobre a lepra. E o que é lepra? Para a gente poder entender, é mancha, ferida na pele. Então, lá na antiguidade, no tempo de Jesus, qualquer mancha, qualquer ferida era considerada lepra, até que se provasse o contrário. Mas se tivesse uma pessoa que tivesse umas manchinhas já no corpo, ele era considerado um leproso. E aí, para eu entender essa história bem direitinho, a gente precisa abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico. Tem 2 capítulos que falam sobre a lepra, Levítico capítulo 14 e Levítico capítulo 15. São os 2 capítulos que falam sobre a lepra. E para a gente entender a Bíblia, a gente precisa misturar os versículos. Por quê? A Bíblia ela não é algo morto, que só Deus fala naquele lugar e não fala mais em lugar algum na Bíblia. A Bíblia ela é ligada, ela é conectada. Então, para a gente poder entender uma passagem, a gente tem que buscar o que Jesus está citando, o que está sendo citado. Amém? E a Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 13, lá a partir do capítulo já primeiro, você vai ver algo interessante. Por quê? Quando se encontrava alguém com essas manchas, com essas feridas na pele, aí a Bíblia vai dizer no capítulo 13, verso 4 ao 6, que era pego essa pessoa e colocada em um lugar específico, isolado. Ele não podia ter contato com outra pessoa. Ele só podia ter contato com outro leproso. E é por isso que lá no versículo que nós lemos, vai dizer que estavam andando 10 pessoas leprosas, 10 homens leprosos com a mesma doença. Quando eles veem Jesus, o que é que eles fazem? Eles chegam até perto de Jesus? Não. Eles param à distância, porque não podia ter contato. Aí é interessante porque a lei mosaica vai dizer que quando se encontrava uma pessoa com essa doença, com essa característica, ela era colocada isoladamente por 7 dias. E aí ela ficava lá, isolada, 7 dias. No 8º dia, se apresentava novamente ao sacerdote, e aí o sacerdote ia examinar. A pessoa ainda está com algumas manchas, não, ela já está realmente curada, mas ela não ia de imediato para a sociedade, para o convívio social. O que é que acontecia? Voltava-se mais 7 dias para ficar isolado. Ou seja, já vão em quantos dias aí? 14. Ela ficava 14 dias isoladas, no 8º dia, no 15, no 15º dia, ela ia novamente se apresentar ao sacerdote, e aí o sacerdote ia fazer o quê? Olhar se ela já estava realmente curada. Se ela estivesse, aí pegava-se 2 cordeiros. Se você continuar lendo, vai passar o detalhe por detalhe o que acontecia com essa pessoa. Só que o interessante, por que eu estou citando o livro de Levítico? Para você poder entender. É porque é aí que entra a história desse homem que foi curado, desse leproso. Por quê? Ele diz, Jesus diz, você vai se apresentar ao sacerdote e quando você chegar lá, ele vai dizer o que vai ser feito. Só que quando eles
estavam indo, eles perceberam que estavam curados. É isso a história que nós lemos. Aí, dos 10, não era 10? Teve um que percebeu e disse assim, eu não vou esperar que o sacerdote me libere. Eu não vou passar 15 dias lá preso para poder voltar e agradecer. Você está entendendo a ligação que tem um versículo, um livro com o outro? Então, na mente daquele homem, ele estava dizendo, eu não posso jamais deixar de agradecer hoje a Jesus. Eu posso chegar lá e ele não está lá depois dos 15 dias, porque eu vou passar lá 7 dias, vou passar lá mais 7 dias. Aí se o sacerdote me liberar, aí que eu vou agradecer Jesus? Não posso fazer isso, porque eu posso voltar lá depois desses 15 dias, Jesus pode não estar mais lá para agradecer. E foi realmente o que aconteceu. Por quê? Os 9 que ficaram, mais nunca eles viram Jesus. Porque Jesus depois dali foi aonde? Foi ser crucificado. Então, o que é que eu aprendo já com essa mensagem, ligando esses 2 versículos que eu citei? Que a gente tem que pedir da graça, a gente tem que agradecer a Jesus é quando? É hoje. Não posso deixar para amanhã. Se eu recebi a bênção hoje, eu tenho que agradecer hoje. Então, agradeça pelas coisas que Deus te deu hoje. Eu sempre gosto de falar sobre gratidão, porque a gente muitas das vezes, como ser humano, a gente é ingrato. Imagina aí você agora, não precisa me responder não. Se a gente acordasse amanhã, a gente vai dormir, vai para a nossa casa, vamos dormir. Se a gente acordasse amanhã e Deus dissesse assim, você só vai acordar com o que você agradeceu. O que é que você agradeceu a Deus hoje? Você agradeceu pela sua vida, pela sua família, pelas pessoas que você ama. Então, se você não tiver agradecido, você não vai acordar com nada amanhã. Então veja a questão da nossa ingratidão com Deus. Porque se Deus realmente chegasse para mim e para você e dissesse isso, você só vai acordar com o que você agradeceu na sua oração hoje, o que é que a gente teria? Então veja o que aconteceu com esses 9. Eles não foram gratos. Amém? Amém. E a palavra de Deus vai continuar nos ensinando, através dessa história, porque no verso, a partir do verso 13 do livro que nós lemos, vai contar algo interessante. No verso 13, vai dizer o seguinte, no livro que nós lemos, tá? Lucas capítulo 17, verso 13. E levantaram a voz dizendo, Mestre, tem misericórdia de Nós. Veja que eles pedem, tem 10. Provavelmente poderia ter mais, mas a Bíblia não cita os 10. Mas aí como é que eles clamam? Tem misericórdia de nós. Veja que eles pedem por nós. Por que isso? Se eu estiver doente e eu chego mais uma vez no hospital, eu vou querer ser atendido primeiro ou vou deixar 9 pessoas passar na minha frente? A gente quer ser primeiro, sim ou não? Mas aqui ele não diz, Deus, Jesus, eu estou com mais feridas, eu estou precisando mais do que ela, tem misericórdia de mim. O que é que eles dizem? Tem misericórdia de nós. Então, ele pede pelo grupo. Então, nós aprendemos com o verso 13 que nós temos que pedir para todos. Temos que pedir pelo irmão, temos que se preocupar, como o pastor falava, com o outro. Eu não posso me preocupar só com as minhas feridas. Eu tenho que me preocupar com as feridas dos outros, dos irmãos. Amém?
Então, que eu e você venhamos pedir bênção, venhamos pedir saúde, venhamos pedir pelos outros, não só por mim, não só por você, amém? Amém. Então, a palavra de Deus nos ensina isso. E no verso 14 vai dizer algo interessante, que ele vendo-os. Quem vê? Jesus. Então, Jesus, ele te vê. Jesus viu os 10 leprosos. E é interessante que ele não só viu, mas ele disse, ide ao sacerdote. Então, além de Jesus ver, Jesus dá um direcionamento, diz onde ele tem que ir. Então, Jesus, ele me vê, ele te vê, ele vê o que você precisa, ele vê o que você está necessitando. E além disso, ele tem uma direção. Não sei o que você precisa, mas Jesus, ele tem uma direção, ele tem um lugar, ele tem um posicionamento. Basta eu e você pedir. Amém? Amém. E a palavra de Deus vai continuar nos ensinando, porque Jesus diz, ide ao sacerdote, mas eles ainda estão com as feridas, ainda estão leprosos. Mas o que é que eles fazem? Eles vão, mesmo sem estar curado. E isso é o quê? Fé. Eu caminhar mesmo doente. Então, veja que eles vão sem estarem curados. Isso é fé. E é interessante falar sobre fé, porque nós, quando cristãos, a gente só dá o primeiro passo, só tem fé realmente quando a gente vê o milagre. A gente só caminha, amém, quando a gente vê o milagre. Por quê? Eu vou mostrar dando um exemplo. Deus, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre, eu preciso de um emprego, eu preciso de alguma coisa. Aí o que é que a gente faz? Deus, se o Senhor me der tal coisa, aí eu vou dar uma oferta. Se o Senhor me der tal coisa, Deus, aí eu deixo de mentir. Se o Senhor me der tal coisa, eu vou dar um culto de ação de graças. A gente só quer agradecer a Deus quando a gente tem algo nas mãos, quando a gente já vê a bênção. Mas eles já deram o primeiro passo, mesmo estando doentes. Eles ainda estavam enfermos. Então, nós precisamos aprender com esses 10 leprosos. Amém? E a palavra de Deus, ela continua a nos ensinar, porque Jesus diz, no verso 14 ainda, e vendo-os disse-lhes, ide e mostrai ao sacerdote. O ponto final, eu estou doente. E Jesus diz o quê? Vá para o sacerdote. Veja que Jesus está cumprindo a lei. Ele não está quebrando a lei, porque a lei de Moisés diz o quê? Está doente, está leproso, tem que ir para o sacerdote. Então veja, Jesus pega, eu doente, enfermo, leproso. Aí Jesus diz, vá para o sacerdote. O destino final era onde? O sacerdote, chegar no sacerdote. Só que é interessante a palavra de Deus, por quê? Olha o verso 15. E um deles, vendo que estava o quê? São, curado. E o que é que ele faz? Ele volta. Então veja, aqui está Jesus, eu leproso, doente. O que é que Jesus diz? Vá até o sacerdote. O ponto final, o destino final era onde? O sacerdote, sim ou não? Sim. Mas antes dele chegar no destino final, o que é que acontece? Eles estão curados, estão limpos. Amém? Aí o que é que eu aprendo com isso? Trazendo para a minha vida, para a sua vida. O destino final é o sacerdote, não é? Quem é o sacerdote da nossa vida? Jesus. Então, antes de eu chegar até Jesus, que é o destino final, eu preciso fazer o quê? Estar limpo. Assim como esses 10 leprosos, eles não chegaram ao sacerdote
doente não, cheio de mancha não. Eles chegaram o quê? Limpos. Então, eu para chegar até Jesus, o meu destino final, o último dia como nós chamamos, quando Jesus voltar, que é o nosso sacerdote, eu e você precisamos estarmos limpos. Amém? E limpo de quê? Da mentira, dos pecados. Eu preciso estar limpo, a minha vida precisa estar limpa dos pecados. Eu não posso chegar no último dia, chegar diante de Jesus, que é o sacerdote, e estar ainda com manchas, com feridas na minha pele, no meu corpo. Eu preciso estar limpo. Amém? Amém. E a palavra de Deus, ela vai continuar nos ensinando através dessa história, porque é interessante que quando eles saem, eles estão leprosos, não é? Mas como é que o milagre acontece? Quando eles dão os passos até chegar no sacerdote. Então veja que o milagre acontece cada passo. Aleluia. Então a minha vida e a sua vida funcionam da mesma forma. Eu não vou chegar hoje na igreja e não vou ter pecado algum. O pecado ele vai saindo, a mentira, a inveja, ela vai saindo cada passo que eu dou, cada culto que eu venho, cada passo que eu chego até Jesus. Então, é isso que acontece através do milagre desses leprosos. É a caminhada com Jesus, é a caminhada que deixa eles curados. Amém? E é interessante, até por isso que Jesus vai dizer, vinde a mim, no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Jesus pede para ir até Ele, porque você caminhando, indo até Jesus, é que você é curado. E é interessante esse verso, citando ele, esse verso de Mateus, que quando as pessoas vão citar, eles citam que Jesus diz o quê? Vinde a mim como estáis, mas na Bíblia não está dessa forma. Jesus diz vinde a mim. Então você tem que ir até Jesus. É a sua caminhada com Jesus que vai te deixar curado. Amém? Limpo. E é interessante porque esse verso 15, porque quando ele percebe que está curado, a primeira coisa que ele faz é voltar adorando e glorificando a Deus. Veja, a primeira ação dele é voltar para agradecer. Os outros 9 continuaram para ir até o sacerdote. Então, eu e você já temos uma pergunta para nós mesmos responder para nós mesmos, que é o quê? O que eu faço, qual é a primeira ação que eu faço quando eu recebo uma bênção, quando eu sou abençoado? Esse daqui ele voltou para agradecer, para glorificar. E eu e você temos que fazer o mesmo, assim como o verso 15 diz. Amém? Amém. Porque eu não posso deixar para depois, porque os 9, como eu falei, eles não tiveram a oportunidade de glorificar e de adorar Jesus. Porque eles deixaram justamente para depois. Não deixe para vir no próximo culto, para agradecer a Deus numa próxima oportunidade. Agradeça hoje. Amém? Os 9 é interessante que eles ficaram satisfeitos de chegar até o sacerdote da terra. E aí está limpo onde? Eles ficaram limpos, não ficaram? Todos 10 foram curados. 9 ficou limpo diante do sacerdote humano, diante do pastor, para você poder entender. Só que um quis estar limpo diante de quem? Jesus. De Jesus. Então, veja que o mais importante não é você estar limpo como os 9 diante de um homem, mas é você estar limpo como um diante de Jesus. Aleluia. E sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes nas igrejas,
não só em igreja, mas em qualquer lugar que seja, a gente prefere estar como esses 9, que é como? Limpo diante dos homens. Eu prefiro mostrar que eu sou um bom esposo, cumpro com os meus papéis para todo mundo ver. Mas aí quando eu estou diante de Deus, diante da minha esposa, o que é que eu faço? Eu não cumpro, eu não sou um bom esposo. Então, para Deus, Jesus está nos ensinando aqui, através desse verso, sabe o quê? Que mais vale eu estar limpo diante de Deus do que diante de homens. Porque o que mais acontece é eu viver uma vida de pecado, uma vida de engano, mentindo, roubando, enganando todo mundo. Aí eu chego no domingo, coloco uma gravata, venho para a igreja e se mostro santo. Diante de quem? De homens. Mas aí, como esse daqui, como esse um leproso, eu não estou diante de quem? De Deus. Eu preciso estar limpo diante de Deus, diante de Jesus. Não é diante de sacerdote humano, diante de pessoas, mas é diante de Deus. Amém? Amém. E o livro de Gálatas confirma isso que eu estou falando. Gálatas capítulo 1, verso 10. Vai falar justamente isso. Livro de Gálatas capítulo 1, verso 10. Que mais vale eu estar limpo diante de Deus do que diante de homens. Porque se eu estiver diante de homens, de nada me vale. Amém? Amém. E a palavra de Deus, ela continua a nos ensinar. No verso 16 diz que ele, chegando até Jesus, ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando graças, e este era samaritano. Veja que 9 ficaram, talvez esse um que foi agradecer tenha dito, a gente está ali, vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Jesus. O que é que esses 9 disseram? Não, eu vou para o sacerdote. Mas aí ele foi. Então o que é que eu aprendo? Se ninguém quiser ir para a igreja, se ninguém quiser adorar, se ninguém quiser se prostrar aos pés de Jesus, como esse foi, o que é que eu devo fazer? Eu devo ir. Se ninguém quiser ir, eu quero ir. Então você tem que ir. Se ninguém quiser ir com você para a igreja, se ninguém quiser ir agradecer, se ninguém quiser ser grato, vá. Porque aí você recebe algo de Deus. Amém? Amém. É interessante essa história, já para finalizar, porque o verso 16 vai dizer que ele era samaritano. Então, provavelmente, os outros que não voltaram eram os judeus. Só que é interessante, até pela história que foi citada aí, da mulher samaritana, que a própria história vai mostrar que o quê? Que o judeu com o samaritano, ele não se une. A história da mulher samaritana mostra isso. E aqui também vai mostrar isso, que o judeu com o samaritano era intrigado, tinham raiva um do outro. Só que é interessante essa mensagem dos 10 leprosos, porque se eles eram inimigos um do outro, o judeu e o samaritano, mas por que eles estavam unidos? Por conta da doença, por conta da dor, por conta da ferida. Então, veja o que é que eu e você aprende com isso. É um detalhe simples, mas eu e você aprendemos algo com isso. Por quê? Eles estavam unidos por conta da dor. Então, eu e você temos que agir diferente. Eu não posso só estar unido com uma pessoa se eu estiver doente, se eu estiver passando por necessidade. A Bíblia me ensina que eu tenho que estar unido com o meu irmão por amor e não pela dor. E tem pessoas que é intrigado um do outro, só vai se unir quando estiver na dor. Mas não espere isso para você estar unido com o seu irmão. Vá por amor. Amém? Amém. E para poder encerrar, o verso 19 vai dizer o seguinte, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Veja que ele chegou, 10 leprosos chegaram até Jesus e pediram o quê? A cura. Cura. Pediram um milagre, eles estavam doentes. Aí 9 ficaram lá e um voltou para agradecer. Aí o que é que esse um que voltou a agradecer, o que é que ele recebe? Salvação. Salvação. Então veja que eu e você, quando somos gratos a Deus, nós recebemos algo maior do que nós pedimos. Ele pediu cura, mas aí como ele voltou para agradecer, ele recebeu salvação. Os outros 9 receberam salvação? A Bíblia não cita. Por quê? Eles não voltaram para agradecer. Então, eu e você precisamos ser gratos mais uma vez. Eu comecei a mensagem falando sobre gratidão e vou encerrar falando sobre gratidão. Quando eu e você somos gratos a Deus, nós recebemos além do que nós pedimos. Então, se você tem pedido algo a Deus, agradeça, porque quando você agradece, você recebe algo maior, você recebe mais do que você pediu. Talvez você esteja recebendo pouco porque você está sendo grato ou ingrato, está agradecendo pouco. Quando você passar a agradecer mais pelas coisas que Deus te dá, aí Deus vai te abençoar mais ainda. Amém? Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.